Gênesis 6. Noé, com a multiplicação dos homens, multiplicou-se também a maldade de uns para com os outros por causa da busca dos prazeres carnais. Então começou a vir a consequência. O homem que vivia 1000 anos passou a viver 100 anos por causa do Espírito de Deus que está no homem, pois ele enfraqueceu a carne por causa da luta entre espírito e carne. Os fortes sempre humilham os fracos por causa do desejo de disputa. A maldade entristeceu a Deus, pois ele precisa destruir o que ele mais ama, o homem, pois o pecado está na imaginação do pensamento do coração do homem, não está em nada material, mas nas ideias maléficas que levam à destruição total. A maldade não veio porque a obra de Deus é imperfeita, mas ela veio justamente porque a sua obra é perfeita. A perfeição inclui o bem e o mal. O princípio é que a existência do mal não pode impedir a existência do bem, ou seja, Deus não deixaria de criar o bem para evitar o mal. O mal vem do bem, mas nunca o bem vem do mal, pois o mal não é criado, mas é uma consequência da perfeição do bem que adquire o livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal. O mal vem unicamente da falta de fé em Deus confundida pela mentira que não se pode provar absolutamente, pois somos criaturas no sentido que não somos eternos no passado, apenas para o futuro. Tudo o que é contrário ao Espírito de Deus tem que ter um fim, mas Deus sempre livra os justos que creem, pois só faz o bem quem crê. Através do dilúvio Deus destruiu as carnes dos homens, mas através de Jesus, ele destruiu o pecado, deixando ao homem uma chance de se arrepender durante a duração de sua vida na terra, pois pesa-lhe em seu coração destruir os homens. Ele o fez também para provar ao seu opositor que ele não erraria em não fazer isso, mas fazer o for necessário, pois depois do dilúvio houve uma mudança radical na terra, tanto moral quanto geográfica. Não tinha jeito o caminho que a humanidade trilhou sem a intervenção de Deus. A solução foi o juízo predecessor com a água, para adiar o seu fim absoluto através do juízo final com o fogo. Mas ele desta vez não destruiu a carne, mas o espírito maligno no homem. Deus nunca mais limpará a terra para voltar uma mesma terra de pecados, como o fez, mas desta vez ele a destruirá definitivamente para fazer uma terra espiritual de santidade. Ele não conservará mais em vida pessoas carnais para repovoar a terra, mas pessoas espirituais para repovoar o céu. Gênesis 7. Noé era varão justo e também tinha influência sobre a sua família, pois por causa dele todos obedeciam a Deus. O homem que não sabe governar a sua casa não agrada a Deus. O homem de Deus tem que santificar os que estão dentro do seu campo de ação. Ele, por passar a mão por cima dos erros dos filhos, irritou a Deus e perdeu a benção, pois deixou a emoção falar mais alto que a razão e não puniu o pecado dos filhos. O pai castiga o filho a quem ama. É um erro gravíssimo não castigar pensando que está fazendo um bem. A arca é Jesus, a nossa salvação, e ela tem que estar bem vedada para não entrar a água da destruição. Os crentes têm que estar dentro dela para não se afogar na lanterna dos afogados, como diz a letra de uma música. Mas no final dos tempos as águas abaixarão para descermos na terra prometida. A arca tinha 3 compartimentos, representando os níveis espirituais dos crentes e as divisões do tabernáculo até o Santo dos Santos. Quando Jesus ressuscitou, o véu do templo se rasgou, indicando que o Santo dos Santos terrestre se abriu para nós, nos tornando sumos sacerdotes como os do passado. Agora o sumo sacerdote que temos não é mais carnal, mas é Jesus, que entrou no Santos dos Santos espiritual, que é o céu. Assim como o sumo sacerdote do passado entrava, uma vez por ano, no Santo dos Santos para fazer expiação por nós, assim Jesus entrou no céu para interceder por nós, e voltara para nos santificar. Os 3 compartimentos da arca são também as divisões que houve, antes dos 10 mandamentos, lei figurativa, depois da lei, e Novo Testamento, lei de Cristo. A arca em geral representa todo o reino de Deus, em que Noé e sua família representam Deus e o seu exército celestial e os animais representam os homens transformados que, por fim, descerão à terra para reinar por 1000 anos. A arca era também o pacto com Israel através de Moisés em que todo mundo se afogava no pecado, enquanto Israel aqui, que é a arca, se salvava. Noé ajuntou comida para se manter vivo dentro da arca. Assim nós também antes de aceitarmos a Jesus tínhamos consciência do que era o Evangelho, ganhar almas da ganância para a caridade justa pelo poder dos dons espirituais que devem operar em nós. A Bíblia diz que foi o Senhor que fechou a arca por fora, assim ele fará quando arrebatar a igreja. Quem ficar, ficou.